Maranhão deve ser um negócio alucinante. O Maranhão, assim, se as pessoas quiserem entender o quão problemático é o Brasil, as pessoas têm que ir pro Maranhão. O Maranhão é o estado que está na pior situação do Brasil. Não há nada igual ao Maranhão. Não há nada. E o problema é, o governo federal brasileiro é mais Maranhão ou ele é mais Santa Catarina? É mais Maranhão. É muito mais Maranhão. E mais, Santa Catarina tá ficando Maranhão ou Maranhão tá ficando Santa Catarina? A gente vai se transformar. Eu tava agora aqui, vai sair um vídeo, eu fui lá no trilho, no Pinheirinho, pelo amor de Deus. O que tá virando aquilo ali, cara, aquilo parecia que eu estava no Maranhão. Eu vi Cracolândia, eu vi esgoto no meio da rua, vi traficante, vi tudo, filmei tudo lá. Assim, um negócio um cenário bem perigoso. Você foi lá, você foi corajoso? Foi. Assim, o bicho pega ali. Eu fiquei. Não parece Santa Catarina. Então, Santa Catarina está se maranhanizando, o Maranhão não está se catarinizando, entendeu? E isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante. Um prefeito numa dessas cidades que eu visitei, ele não tem nenhuma obrigação em melhorar nenhum desempenho, aumentar a atividade econômica, aumentar o desempenho na área de educação, saúde, nada. Ele precisa dar emprego para as pessoas dentro da prefeitura, compra um voto com um saco de cimento, com 1 milhar ali de telha, dá uma graninha, faz um show do Wesley Safadão, faz um bom São João, está reeleito. E aí, bom, esse é o sistema de incentivo no setor público. Então o prefeito, ele compra as pessoas e ele ganha a eleição. Não é sobre desempenho, uma empresa em geral é sobre desempenho. Um vendedor vai ganhar mais se ele bater a meta dele. O que eu quero colocar, que nós precisamos colocar no Brasil desesperadamente é desempenho e métodos de gestão, todos metrificáveis, para que um prefeito, se ele atinge essa meta, pode receber mais emenda, por exemplo. Pode fazer o show do Wesley Safadão. Beleza. Quer fazer seu show do Safadão? Tá batendo meta, faz o show do Safadão. Corra pra reeleição. Agora, não bateu meta, não pode concorrer à reeleição, fica inelegível por 8 anos, ele e o partido dele naquela cidade. Aí, se altera o sistema de incentivos no setor público. O bicho pega, né? A gente tem que fazer isso. Agora, velho, faz 5 anos que eu entrevisto empresário, 10 anos, né? Mas nos últimos 5 anos, cara, os empresários reclamam de impostos, reclamam do governo, o empresário sempre reclama. Só que a coisa que eles mais reclamam aqui é emprego. Aqui é o contrário, aqui eles reclamam que não tem gente para trabalhar, que ninguém mais quer trabalhar. E aí tem muito empresário, já vi vários catarinenses falando em nacional que é culpa do Bolsa Família. Né? Como é que você enxerga isso? É culpa do Bolsa Família isso aqui em Santa Catarina especificamente? Ou você nunca analisou esse caso? Analisamos, e na verdade isso não é, vamos dizer, um privilégio do catarinense, do empresário catarinense, esse problema. É Brasil? É Brasil todo. Eu entrevistei empresários no sertão do Rio Grande do Norte falando a mesma coisa. Que não tem gente para trabalhar. Que o pessoal faz uma conta. Pensa o seguinte, a produtividade do brasileiro é baixa. Ok? O Brasil é um país pobre e a produtividade do brasileiro é baixa. Portanto, a gente não vai ter, o cara não vai começar ganhando 10 mil no primeiro emprego. Não adianta. Isso é loucura. Nem 5 mil. Às vezes um cara com baixa instrução, ele vai ganhar um pouco mais do que um salário mínimo. Aí um benefício aqui e ali. Um negócio simples. Vai trabalhar numa loja de material de construção no interior do Ceará, para dar esse exemplo. O problema é que esse cara, o morador dessa cidade, ele vai às vezes fazer o cálculo. Bom, eu moro com a minha mãe. Em geral as pessoas moram em grupos familiares. Eu moro com ela, minha mãe vive de uma aposentadoria, meu pai é uma aposentadoria, meu irmão tá trabalhando na prefeitura, minha irmã recebe Bolsa Família, eu tô com Bolsa Família aqui, eu tenho 25 anos. Você soma ali os ganhos de cada um, e aí ele faz um bico. 2 vezes por semana ele trabalha como, sabe, é um chapa, ele ajuda a fazer carreto, carregar uma carreta de alguém ali, 1 ou 2 vezes por semana. Aí ele faz uma grana que às vezes dá menos que um salário mínimo. Mas naquela realidade, com o custo de vida naquela cidade, morando com os pais ali, eles vão sobrevivendo. E aí vem a oportunidade de emprego e fala, muito trabalho, não quero. Isso não sou eu dizendo, isso é basicamente um depoimento de dentre muitos empresários. Fui na Federação das Indústrias do Maranhão, mesma coisa. Todo mundo reclama disso. Mesma coisa. Aqui em Santa Catarina, mesma coisa. Fui em colheita de vinho aqui em Santa Catarina, mesma coisa. Aí eu digo pros esquerdistas, que gostam de falar desses assuntos, ou todos os empresários se mancomunaram, estão inventando a mesma história, ou há um problema que gera uma distorção. Porque o Bolsa Família deve existir para pessoas que estão numa condição de desalento e desamparo? Eu acho que sim, e nem não pesa tanto no orçamento. Não, a gente gasta bem pior com outras coisas no Brasil que não o Bolsa Família. Dito isso, homem com 25, 30 anos de idade, ou mulher com 25, 30 anos de idade, saudável, tem que trabalhar. Vai trabalhar. E aí, entra a coisa, mas não tem emprego. Alguns lugares não tem. Tá, aí outro papo. Mas aí o que o Estado pode fazer? Essas cidades têm ruas pavimentadas, o cabeamento de energia elétrica tá funcional, tem poda. Vamos montar frente de trabalho com as prefeituras. A prefeitura e o governo federal vão fazer frente de trabalho e a gente paga um valor um pouco a mais do que o Bolsa Família pra pessoa trabalhar 2, 3 dias a mais pra ela sair da inércia. Não, vai ralar, senão não recebe Bolsa Família. Aí vai ralar. Aquilo gera disciplina, gera autoestima pra pessoa. Pô, lá no Pinheirinho aqui, eu vi.
A gente entrevistou algumas pessoas que estavam já na situação de usuário de crack. O cara não arruma um trampo, o cara fica com a autoestima baixa, ele entra em depressão, essas pessoas não sabem detectar nem essas doenças psíquicas que elas desenvolvem, e a pessoa fica mal e... O cara não sabe nem que realidade ele tá vivendo mais, né? Exato. Ele já não sabe se é hoje, amanhã, semana que vem, o cara não sabe mais. Exato. Aí ele aí vai se transformando, coitado, num zumbi. E ele, né, acaba desfalecendo, degrada o ambiente ao redor dele. É triste. Então, como evitar isso, né? O trabalho, querendo ou não, ele dignifica. O trabalho ajuda a pessoa a gerar autodisciplina, a se cuidar, a comprar um negócio, ficar mais bonito, se cuidar. Pô, isso é importante. Tá aí, toda essa história agora da mudança de escala de trabalho no Brasil, né? A história do 5-2, 7-2, 6-1, isso tudo que está acontecendo, porque cada vez mais o governo mete o dedo no trabalho, cara. Não, bicho, pra mim deixa o cara trabalhar. O cara quer trabalhar 100 horas, o problema é do cara, Renan. Porra, cara. Vamos lá. O problema é dele, velho, não é meu, cara. Eu vou te falar, essa questão é uma das maiores picaretagens do governo esse ano. Picaretagem, só que não só do Lula. Tô de Criciúma, vou tomar porrada aqui dos fãs da família Bolsonaro. Cadê os Bolsonaro contra isso aí? Cadê? Eu tô falando publicamente. Isso é uma loucura. Porque tá sendo oferecido pro... Primeira coisa, vamos falar do 6x1. Esse caso 6x1 é que a pessoa trabalha horário fechado toda semana, todos os dias da semana. Não, eu já trabalhei com fábrica. Tem pessoas que trabalham meio período no sábado. É de acordo com o escalonamento que você vai fazer no seu horário. Se você mora numa cidade pequena, em que o tempo de deslocamento do transporte da tua casa pro trabalho é às vezes 10, 15 minutos, é uma coisa. Foi criado toda a comoção ao redor do 6x1 porque em grandes centros urbanos a vida do trabalhador é horrível. Uma pessoa que mora na periferia de São Paulo, aí vai pegar um trabalho 6x1 num lugar mais central, ela passa horas e horas no trânsito. Então ela realmente não vive. A vida dela é muito ruim. E aí ela fica indignada. Pô, minha vida é assim. A vida precisa ser assim. A questão que não é se ela tá escolhendo se a vida precisa ser assim ou se é uma maldade do empresário. É porque as coisas são assim num país em que a produtividade é baixa e a renda é baixa. Em que contratar e demitir uma pessoa é muito difícil. Em que ter uma empresa no Brasil é muito difícil, é muito complicado. Essa é a realidade das coisas. Não é culpa do empresário, não é culpa do trabalhador, é como as coisas são num lugar em que as pessoas precisam trabalhar. Quando o governo vai lá e interfere sem mexer na produtividade, sem mudar, por exemplo, o tempo que as pessoas passam dentro de um ônibus indo e se deslocando do trabalho de um ponto ao outro, ele só está enganando, porque ele está fazendo o trabalhador achar que ele tem a seguinte dicotomia: olha, eu posso trabalhar 6x1 e ganhar o salário X, ou eu posso trabalhar agora 5x2 com menos horas trabalhadas e também continuar ganhando X. E não é isso que está sendo dito. A questão central é, essa é a verdade. Ou você trabalha hoje, do jeito que o Brasil tá, no 6x1, ou você não tem emprego. Para muitas pessoas vai ser isso. Ou o emprego vai diminuir. Ou você vai ter que ir totalmente para informalidade. Ou você vai fazer bico. Só que o governo tá falando que vai acontecer isso para essas pessoas. O governo tá pegando os estudos como foram feitos por federações de indústria, federações comerciais, que mostram perdas na casa das dezenas de bilhões para os setores. Demissões na casa, assim, das centenas de milhares. O governo não tá falando isso. Só tá falando assim, tô tirando do empresário para dar para você. Isso é mentira. Isso é mentira. E o Brasil tá fazendo errado. É um momento que o Brasil tá passando em que a nossa produtividade não aumenta. Produtividade é a quantidade de recurso que uma determinada sociedade, quando o trabalhador faz uma sociedade por hora trabalhada, quantidade de dinheiro que ele gera. Pois bem, a produtividade do Brasil não aumenta como deveria. E quando comparado com outras nações do mundo, ela tá ficando para trás. Tá aumentando do Vietnã, a Índia tá aumentando, China aumentou demais. Isso significa o quê? O trabalhador tá ganhando mais lá. Ele trabalha muito e ganha mais. O nosso tá trabalhando menos, tá ganhando menos, e agora a gente tá falando, não, a solução é trabalhar menos ainda. Veja, uma pessoa que tá na iniciativa privada e ela é uma autônoma, o cara faz Uber, o cara vende um perfume no Uber dele, a mulher dele faz uns doces, vende pra fora. Muitas famílias em São Paulo vivem assim. Talvez aqui em Criciúma a gente tenha também esse tipo de modelo. O cara vai lá, faz 2, 3 trampos, às vezes trabalha quase todos os dias. A semana ele tira 8, 9, 10 conto. Ele tá fazendo a renda dele. Tá trabalhando muito, mas ele tá escolhendo isso. Ele prefere fazer isso do que pegar um emprego CLT pra tirar 3 mil. Claro. Ele escolheu isso. As pessoas estão escolhendo trabalhar mais para poder consumir mais, para poder salvar um pouco mais de dinheiro para ela, para fazer uma aposentadoria ou investir em outro negocinho. As pessoas estão fazendo as escolhas delas e o governo não quer que elas façam as escolhas. Essa é a real. O governo quer fazer populismo. Eu acho isso tudo uma picaretagem. Quando você fala de populismo, cara, o presidente da República, nada mais é do que um grande negociador. E negociador no bom termo, né? Ele é um administrador, negociador. Você tem muita coisa para fazer, né? E negociar no Brasil muitas vezes é ter a sua flexibilidade moral
né, colocada em prática, né, cara? Você tá preparado para isso como presidente, cara? Eu acho que como brasileiro, um lugar onde a gente anda em cima de esgoto, onde a gente vê o erro pra lá e pra cá, a gente já vive nessa negociação diariamente. Você tem que olha só, você negocia sem saber com o assaltante, você nem vê a cara do assaltante. Quando você põe um filme no teu carro, ou quando você põe um muro na frente da tua casa, você já tá numa negociação. Você já tá avisando, ó, daqui você não pode pular, tá? Eu tô dificultando o seu trabalho. A gente permanentemente negocia com absurdo. Se o cara tem uma pequena empresa e ela sabe que vai receber uma fiscalização, eventualmente de um fiscal picareta que vai querer tirar uma grana dele, você já sabe como se adaptar. Então nós somos muito adaptáveis. E a gente já está se adaptando com a maluquice. O que a gente não pode perder é a capacidade de indignação e o seu conjunto de valores. Então, se eu viro presidente da República, eu sei o que não é negociável e eu tenho que trabalhar, aí sim, para dobrar os adversários de modo a minha agenda vencer. Então eu não posso trair a minha agenda. Eu posso não conseguir entregar 100% dela e entregar 70%. Aí outra entrega 50%, outra entrega 80%. Mas eu tenho que sempre puxar pro nosso lado. Infelizmente a gente vive num país, tá, em que o presidente não manda nada. Nada. O presidente é um boneco. Ele é o cara que tem mais votos de todos. Ele é o único cara que é eleito de maneira majoritária e ele manda menos do que o presidente do STF e ele manda menos do que o presidente da Câmara e do Senado. Isso é uma bizarrice. Bizarrice. O Bolsonaro não mandava, o Lula não manda, o Temer já não mandava. E tá ainda pior, porque o STF manda muito mais do que ele mandava antes. E agora com o orçamento secreto, os deputados e os senadores mandam muito mais. Eles podem dar uma banana pro presidente. E aí o presidente ganha, e não é nem que ele negocia, ele não faz nada. Os petistas são muito fãs do Lula. O que o Lula fez nesse mandato? Qual foi a conquista do Lula? Pé de meia? Vou dar uma graninha pro sujeito ir pra escola. Pro cara ir pra escola. Ele não faz, assim, não tem nada de desempenho, é só ir pra escola. Qual é a outra? Gás, vou dar um vale gás. Vou dar um botijão de gás pra pessoa. Pô, tamo bem, hein? A Índia mandando sonda pra Lua, e a gente vai dar agora um botijão de gás. Fala galera, tudo bom? Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo, isso vai ajudar muito no crescimento do canal. Além disso, vai ajudar a divulgar o nosso Partido Missão. Vamos que vamos, avante Missão!